A palavra de Deus de hoje é João, capítulo 20, versículo 24 até 31. Então, deixe a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos estudar essa passagem, versículo por versículo. A gente vai ler versículo 24, eu faço alguns comentários, depois em seguida 25 e assim por diante, tá bom? Então, leiamos novamente o versículo 24 comigo, vamos lá? Tomé, um dos 12. Muito bom, a Bíblia relata que Jesus ressuscitado apareceu no mínimo 5 ocasiões diferentes antes de ele aparecer diante do Tomé. A primeira aparição foi diante da Maria Madalena, segundo, diante de outras mulheres não específicas, 3 diante do apóstolo Pedro, a quarta ocasião diante dos 2 dos discípulos que iam para Emaús, e por quinta ocasião ele apareceu diante dos 10 discípulos, exceto Tomé. De modo que, versículo 24 diz que Tomé, um dos 12, ele não estava quando Jesus apareceu diante dos seus discípulos. Muito bom. Versículo 25, vamos lá? Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele não lhes disse. Nas mãos, não colocaram o meu dedo onde estavam os pregos, e não puseram a minha mão no seu lado, não crerei. Muito bom. Então, os discípulos que já tinham visto Jesus ressuscitado, disseram para o Tomé. Agora, o verbo disser, ou dizer aqui, disseram, o verbo dizer em grego é elegon, que dá ideia de continuidade, alguma ação em andamento. Em outras palavras, os outros discípulos que já tinham visto Jesus ressuscitado, falaram por Tomé repetidamente, várias vezes, que eles tinham visto Jesus ressuscitado de verdade. Porém, Tomé não quis acreditar, não quis crer. E ele falou que não, só vendo, só tocando que eu vou crer. Muito bom. Versículo 26, leiamos juntos novamente. Uma semana mais tarde, continuemos, versículo 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Muito bom. Então Jesus apareceu pela segunda vez diante dos discípulos, incluindo Tomé. Após ter dito, saudado seus discípulos, a paz esteja com vocês, ele se dirige imediatamente a Tomé, dando a impressão de que essa segunda aparição dele diante dos discípulos tem um principal objetivo, de convencer o Tomé. E realmente, ele se coloca diante dele e pede para ele colocar a mão, enfia o dedo, onde há marcas de pregos, nas mãos e no seu lado. E ele diz uma coisa importante: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Em outras palavras, você não creu quando ouviu, Seus colegas disserem a você que tinham visto Jesus ressuscitado. Então, pelo menos, me veja e creia. A conclusão do sermão de hoje é a seguinte: a melhor opção é você crer ouvindo. A segunda melhor opção é você crer vendo. Mas o importante, o que importa mais, é que você creia, que você acredite que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de nossas vidas. Portanto, crer ouvindo, ou crer vendo, o que importa é crer. Quem era Tomé? Tomé era um dos discípulos, sabe muito bem, e durante 3 anos ele seguiu o Senhor Jesus Cristo, manteve um relacionamento íntimo com ele, fez refeições com ele, andou com ele, ele viu Jesus operar muitos milagres, ele ouviu diretamente da boca do seu mestre ensinamentos referentes ao reino de Deus e assim por diante.
Quem era Tomé? Tomé era um discípulo, embora nós temos essa falsa impressão de que ele Tomé era um homem de pouca fé, que duvidava de tudo. Não, Tomé era um homem muito fervoroso em termos de fé, homem corajoso também. Porque quando Jesus quis voltar para reavivar, ressuscitar o Lázaro que tinha sido morto, né? Os discípulos, todos eles impediram que Jesus voltasse para Judá. Por quê? Porque até dias antes, o povo queria matar Jesus Cristo, queria apedrejar Jesus Cristo. Então, discípulos falaram para o mestre, não vá, é muito perigoso, muito perigoso. Quando todos impediram Jesus a voltar para Judá, foi o Tomé que incentivou os discípulos, dizendo a seguinte frase: que é isso, irmãos? Em outras palavras, vamos também morrer junto com o nosso mestre. Foi o Tomé quem falou isso. No entanto, Tomé, embora seja discípulo, embora seja, usando o termo atual, embora seja cristão, embora seja crente, embora tendo conhecido quem era Jesus Cristo, ele não quis acreditar que Jesus tinha sido ressuscitado, apenas ouvindo. Ele queria ver, ele queria tocar. Aí versículo 28. Vamos lá? Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ao ver Jesus ressuscitado, e a passagem não diz que ele realmente chegou a tocar, né, com seu dedo, mas somente ouvindo Jesus falar isso, Tomé reconheceu imediatamente que era seu mestre ressuscitado. Então ele faz essa declaração, é a confissão de fé, né? Tu és meu Senhor, tu és meu Deus. E versículo 29, como é que Jesus então responde? Então Jesus, 29, lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Muito bom. Versículo 29 diz que felizes são aqueles que não viram, mas que creram. Eu pergunto, quem eram essas pessoas? Quem eram esses felizardos? Provavelmente Jesus estava se referindo aos cristãos que viriam mais tarde, que viriam aceitar o evangelho mais tarde, né, por meio dos apóstolos, por meio de apóstolos. Né? Nenhum de nós aqui, que estamos vivendo no século 21, chegou a conhecer pessoalmente Jesus Cristo, chegou a ver os milagres que ele operava. No entanto, nós ouvimos que Jesus tinha operado milagres, nós ouvimos que Jesus tinha ensinado, né, tudo que era relacionado com o reino de Deus, e por meio daqueles que creram nele antes de nós, nos séculos passados, e que nós chegamos a conhecer Jesus, e nós hoje sabemos que ele é o nosso Senhor e o Salvador. De tal maneira que o apóstolo Pedro também escreveu uma carta aos crentes que estavam espalhados por todas as regiões do Império Romano, da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Muito bom, gente. O apóstolo Pedro dizendo o seguinte, vocês não têm visto Jesus pessoalmente, porque quando o apóstolo Pedro escreveu esta carta, era por volta de, 50, 60, 70 anos após o nascimento de Cristo. Mesmo assim vocês amam, e mesmo agora vocês não estão vendo o Senhor Jesus Cristo, mas porque vocês ouviram e aceitaram pela fé o Evangelho, suas almas estão salvas. Nós somos felizardos, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, porque nós não vimos com nossos próprios olhos, nós não vimos os milagres que ele operou, no entanto, só pelo fato de ouvirmos e crer pela fé do que nós ouvimos, nós somos salvos hoje, nós somos filhos de Deus. No entanto, você sabe que Tomé não era nenhum incrédulo, Tomé era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, assim como nós somos hoje. Ele era crente, ele era cristão. No entanto, faz parte da nossa vida espiritual, de vez em quando, querer ver alguma coisa. Isso não é verdade, irmão? De vez em quando, puxa, a minha fé ficaria mais forte se eu visse com meus próprios olhos
a face de Deus, digamos assim, que eu visse algum milagre acontecer na minha frente ou com minha vida. Como se, ao ver esses milagres, minha fé ficasse mais forte, mais fortalecida, que realmente isso também pode acontecer. Mas segundo o texto que nós lemos hoje aqui, feliz não é aquele que viu e creu, mas feliz é aquele que não viu, apenas ouviu, mas que creu. E nós temos a Bíblia, a palavra escrita, a vontade de Deus registrada, que traz para nós tudo que é necessário para que nossa fé possa crescer cada vez mais. Portanto, se você não viu milagres, se você não viu maravilhas na sua frente, na sua vida, mas você crê porque ouviu, porque você crê, porque você acredita na palavra do Senhor, registrada, descrita nas escrituras que nós temos, segundo o texto de hoje, você é um cristão feliz, abençoado. Vejamos novamente o versículo 29. Porque me viu, você creu? Porque você me viu, você creu? Quem é esse me nessa frase? Porque me viu, você creu? Esse me é o Jesus, mas não é qualquer Jesus, não. É Jesus com corpo ressuscitado. Irmão, Jesus com seu corpo ressuscitado significa milagre. Jesus ressuscitado representa o milagre propriamente dito. Portanto, nós podemos parafrasear o versículo 29 da seguinte forma: você creu que você viu o milagre, Tomé? Agora, felizes são aqueles que não viram milagres, mas que creram em mim. Felizes são aqueles que não presenciaram milagres ou maravilhas, mas mesmo assim, só pelo fato de ter ouvido que algum milagre tinha acontecido em nome do Senhor Jesus Cristo, que criou. Esse é feliz. Agora versículo 30. Leiamos junto comigo. Jesus realizou... Gente, de novo. Quando eu digo para ler comigo, é para ler, não é para acompanhar. Vamos lá? Versículo 30. Jesus realizou muitos outros sinais milagrosos que não estão. Muito bom. Quem é que escreveu o livro de João? O João. Esse João, Evangelho segundo João. João escreveu este livro por volta de ano 85, 6, 90, mais ou menos, entre 85 e 90, após o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, os primeiros leitores do livro que João escreveu eram pessoas que não tinham visto Jesus pessoalmente. Eram pessoas que não presenciaram os milagres que Jesus tinha operado. Portanto, João escreve para os leitores da seguinte forma: olha, eu registrei neste livro milagres, sinais milagrosos que Jesus tinha operado. Quantos milagres ele descreveu no livro de João? Se você estudar os 4 evangelhos, você vai descobrir que há relatos sobre 35 milagres distintos que o Senhor Jesus Cristo operou. Desses 35, João escolheu apenas 7 e descreveu no seu livro. E ele está dizendo que, olha, eu descrevi alguns dos milagres que Jesus operou diante dos seus discípulos e eu registrei neste livro. Com que finalidade? Por que ele descreveu os milagres que Deus tinha operado? A resposta está no versículo 31, então leiamos em voz alta mais uma vez. Vamos lá? Mas estes foram escritos... Muito bem. Então, sinais milagrosos foram feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e foram registrados pelos seus discípulos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O objetivo de sinais
milagres. É justamente para provar e comprovar que Jesus Nazareno é o Messias que o povo de Israel tanto esperava. Que Jesus era o Filho enviado por Deus, que Ele era o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor de nossas vidas. Esta é a função primordial de sinais que nós conhecemos na Bíblia. Sinais que Ele operou, sinais que seus discípulos registraram e descreveram nas Escrituras. Irmãos, vocês acreditam que milagres ainda acontecem em pleno século XXI? Claro que sim. Milagres sempre aconteceram, estão acontecendo, ainda vão acontecer. O fato de a gente não estar vendo, ou o fato de não ter estado presente no lugar onde o milagre aconteceu, não invalida o fato de milagres ainda estarem acontecendo. Outro dia, um missionário, ele já esteve em nossa igreja, Kwon Oh-sung Songyusa, acho que é Josué o nome dele, ele está no ano sabático em Londres. Ele saiu junto com a esposa, com alguns irmãos da igreja que ele está frequentando lá, para distribuir folhetos evangelísticos. E ele escreveu uma mensagem via e-mail para mim, semana passada. Pastor Jairo, coisas incríveis estão acontecendo nessa cidade, em plena cidade de Londres, hein? Em nome de Jesus, pessoas estão se levantando, pessoas estão sendo curadas e assim por diante. Ele não mentiria para mim, eu não estou lá, mas ele contando como Jesus está operando de forma poderosa naquela cidade de Londres, em plena luz do dia. Portanto, milagres continuam acontecendo, irmão. E eu creio plenamente que Deus ainda opera milagres. E versículo 30 e 31 me permitem definir e declarar que sinais são feitos, são operados e são registrados para que a gente possa conhecê-los, para saber que Jesus é o Filho de Deus e o Messias. Agora, se vocês olharem, principalmente nos 4 evangelhos, aqui eu quero deixar bem claro, você vai encontrar esses termos, por favor, esses termos: sinais, milagres, maravilhas e assim por diante. Muitas vezes, essas 3 palavras denotam o mesmo significado. Mas eu vou dizer o seguinte: milagre e maravilha são sinônimos, são fenômenos sobrenaturais, tipo as águas do Mar Vermelho se dividirem em 2 partes, com alguns pedaços de pães e peixes a alimentar, mais de 5, 7 mil homens. Jesus acalma a tempestade, tudo isso aqui é milagre e maravilha. São coisas que nós podemos enxergar com nossos olhos, são coisas visíveis, sobrenaturais. Agora, sinal, o que é sinal? Sinal é um pouco diferente, gente. Então, essa distinção é necessária, para que vocês conheçam, para não causar confusão na nossa jornada espiritual. Irmão, sinal é o seguinte: o que é sinal? Por exemplo, vocês já ouviram falar de sinais vitais? Os médicos utilizam esse termo, Bom, você encontra um nego caído no chão. Você vai lá, quer saber se ele está vivo ou morto. O que você faz? Não precisa ser médico, Você chega lá e encosta um dos seus ouvidos no nariz ou na boca dele. Ele está respirando? Está respirando, então está vivo. Então, respiração é um dos sinais vitais, que ele está vivo. Ou você bota seus dedinhos aqui e palpa uma artéria aqui, ou aqui no pulso. Está pulsando? Está pulsando. Poxa, o coração está batendo, o cara está vivo. Então, pulsação, pulso, é um dos sinais vitais. A temperatura corpórea também, se o corpo está quente, o cara está vivo ainda. Então, são sinais vitais. Por exemplo, outro exemplo. Você estava jogando bola e pum, foi machucado. Aí, uma parte da sua perna, o braço, fica inchada, fica vermelha, e fica quente. E dói muito. São sinais de que essa área está inflamada. Você não precisa ser médico para saber disso. Então você vai lá e toma algum anti-inflamatório para diminuir o inchaço e a dor. Portanto, sinal
é evidência física. É evidência, prova que mostra que Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Então vamos acompanhar esse diagrama. Pode mostrar. Então, quando você lê a palavra sinal ou sinais, pode continuar. Pode ir? Isso, muito bom. Então, quando você encontra a palavra sinais na Bíblia, significa que alguma evidência física, seja visível, palpável, audível, está acontecendo para provar que Jesus é o Salvador e Senhor. Agora, há dois tipos de sinais na Bíblia. O primeiro tipo são os milagres, as maravilhas que nós conhecemos, tá? Como eu acabei de falar, a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, uma cura milagrosa, é um dos sinais. Por exemplo, a Mar Vermelho se dividiu, é sinal, é maravilha, né? Milagre que aconteceu. Um coxo se levantou, é um milagre que aconteceu, que por sinal é um sinal. Agora existe o segundo tipo de sinal, o que é? O segundo tipo de sinal é a palavra, é a Bíblia, a Escritura, que você ouve, que você lê. Portanto, quando você encontra a palavra sinais, e na nossa tradução em português, geralmente eles colocam a palavra maravilhosos ou milagrosos, junto com sinais. Tá? Mas, se a gente for ler em grego original, é semeion, que significa apenas sinais. Portanto, sinais são evidências que comprovam que Jesus é Messias. Portanto, sinais não são objetivos finais. Sinal é um meio. Não é o fim. Sinal é um meio que comprova que Jesus é o Salvador e Senhor. E como meio, nós podemos, então, agora, ver que há dois tipos. Milagre, que a gente possa enxergar com nossos olhos, nós podemos palpar às vezes, e outro tipo de sinal, que é a palavra, que é a Bíblia. Não é à toa que o Nicodemos, numa noite, né, chegou a conversar com o Senhor Jesus Cristo, né? E ele falou o seguinte: pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Tá? Então Nicodemos viu Jesus operar milagres, ensinar palavras, e ele chegou à conclusão de que se Deus não estiver com você, você jamais poderá operar esses sinais, esses milagres, esses ensinamentos. Claro que até nesse ponto, Nicodemos ainda não tinha plena convicção de que era Messias, mas ele pelo menos aceitou o fato de que ele teria vindo de Deus, seja rabino ou seja profeta. Agora, muitas pessoas esquecem que palavra, a Bíblia, a palavra que nós lemos, não é sinal. A grande falha que o povo de Israel cometeu é que eles não reconheceram a luz. Eles não reconheceram o rei deles quando Jesus veio a eles. Mas eu não vou culpar muito o povo de Israel. Sabe por quê? Porque vocês se lembram o João Batista? Vocês sabem muito bem que João Batista nasceu 6 meses antes do que o Senhor Jesus Cristo, e principal propósito, a função dele era preparar o caminho, né, para a vinda do Messias. Mas até próprio João Batista, você sabe muito bem que duvidou que Jesus fosse Messias. De tal forma que ele enviou seus discípulos e pediu que eles perguntassem para o Jesus Cristo: ó Jesus, você é o Messias que nós estamos esperando, ou será que nós temos que esperar outra pessoa? Até próprio João Batista tinha dúvida em relação à identidade de Jesus Nazareno. Aí Jesus responde aos discípulos que foram enviados pelo João Batista, e assim ele responde. Então leiamos juntos, bem devagar, vamos lá? Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João
o que vocês viram e ouviram. Tá bom, vamos parar. Olha o que Jesus falou. Para provar que eu sou o Messias esperado, diga a João o que vocês viram com seus olhos e o que vocês ouviram com seus ouvidos. Agora vamos ver o conteúdo do que eles viram. Vamos lá? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Isso é o que eles viram com os olhos. Milagre acontecendo, maravilhas acontecendo. Segundo, o conteúdo do que eles ouviram. Vamos lá? As boas novas são pregadas aos pobres. Irmão, então o próprio Jesus Cristo nos dá resposta, nos define o que significa sinal. Sinal é tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, que comprovam, que provam que Jesus Cristo, o Jesus Nazareno, é o Messias tão esperado. Não somente por milagres, maravilhas, mas por tudo que está escrito na Bíblia. A Bíblia para eles naquele tempo era só Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido compilado. Existe uma outra passagem que prova concretamente que a palavra registrada, a Bíblia, a Escritura, é um dos sinais que provam que Jesus é Messias. Por falta de tempo eu vou reduzir e contar para vocês. Lucas capítulo 24. Tá? Então, como eu tinha falado, havia 2 dos discípulos que estavam indo em direção à cidade de Emaús. E eles estavam discutindo entre eles o seguinte: olha, alguns disseram que Jesus ressuscitou, algumas mulheres que foram até túmulo, mas não encontraram nem cadáver, não sei o quê. Outros dizem que viram, outros dizem que não viram, não sei o quê. Puxa, como seria bom se a gente também pudesse enxergar, né, Jesus ressuscitado na nossa frente e tal. Nesse ínterim, o Jesus ressuscitado, o milagre propriamente dito, aparece diante deles. E a Bíblia disse que de uma forma sobrenatural, Jesus faz com que os discípulos não reconheçam quem ele é. Tá? Então eles não conseguiram reconhecer o milagre que estava diante deles. E Jesus falou assim para eles, segundo a Bíblia: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Em outras palavras, não está escrito no Velho Testamento tudo que iria acontecer com o Messias? E ainda vocês pedem milagres para enxergar com seus próprios olhos? Aí no versículo 27, o que Jesus faz? Faz os dois sentarem e ele começa a dizer o seguinte, vamos lá? Aqui lá na tela, vamos lá, vamos ler juntos. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus explicou, não por milagres visíveis, mas por profecias, desde Moisés até, o último livro do Velho Testamento, todas as profecias que falavam a respeito do Messias, que comprovam que Jesus era o tal Messias esperado. Portanto, irmão, a Escritura, a palavra registrada, é um dos sinais que comprovam a identidade de Jesus Nazareno. O problema é o seguinte, irmão. Nós recebemos o Evangelho porque nós ouvimos alguém pregar, alguém falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos nos comportando que nem Tomé, do texto que nós lemos. Embora já tenhamos aceito Jesus, por termos ouvido o Evangelho, nós queremos ver as coisas. Nós estamos pedindo a Deus que Ele mostre milagres para nós. E eu digo para vocês, quantos milagres mais você precisa ver para crer que Jesus é nosso Messias e Senhor de nossas vidas? Será que Jesus precisa separar as águas do Mar Vermelho de novo? Será que é necessário que um coxo se levante agora na nossa frente para você crer que, puxa, Jesus realmente é Messias?
Será que nós não temos provas mais que suficientes nas escrituras que nós temos? Na Bíblia que nós lemos todos os dias, que nós ouvimos? Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele teria dado uma dura repreendida em nós. Porque quando a igreja em Gálatas, que tinha aceito Jesus, né, ao terem ouvido o Evangelho, voltaram para a lei, voltaram para a circuncisão, de tal forma que o apóstolo Paulo ficou tão da vida, que diz o seguinte: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem acabar na carne? Irmão Dong, mostra aqueles slides novamente. Agora, cá entre nós, nós temos várias denominações, né, na igreja reformada, na protestante, presbiteriano, metodista, não sei o quê, assembleia e assim por diante. Se a gente for fazer comparação dessas denominações, eu vou dizer o seguinte: a igreja presbiteriana, que é a nossa, tem tendência de enfatizar a importância da palavra, né? A palavra, a Bíblia, o estudo e tudo mais. Diferentemente das igrejas pentecostais, que eles enfatizam muito, né, coisas palpáveis e visíveis, entende? Dom de falar, né, linguagem, língua dos anjos, né, cura, né, milagre, né, tudo mais. Isso não significa que na igreja presbiteriana também milagre não esteja acontecendo, né? Se eu entregar esse microfone para vocês, certamente uma boa parte de vocês virá aqui na frente dar um testemunho de algum milagre, seja grande ou pequeno, que tenha acontecido durante toda a sua jornada jornada espiritual. Comigo já aconteceu algumas vezes, eu posso contar mais tarde, né? Milagre aconteceu. Às vezes não dá para dizer que foi apenas uma coincidência. Claro que a mão de Deus esteve lá, né? Às vezes um tumor desaparece de repente. Então, essas coisas também acontecem. Nas igrejas pentecostais, também a palavra de Deus, eles estudam firmemente a palavra do Senhor. Agora, aqui que mora o perigo. Então, eu quero dar uma advertência aqui a vocês, para que vocês sigam a sua vida espiritual de maneira mais saudável possível. O que não pode acontecer é você ser extremista. Não, só milagre, ou não, só palavra. É como se aqueles que buscam alguma coisa visível, né, fossem fanáticos. Não é também bem assim. Ou aqueles que só enfatizam a palavra do Senhor, né, ainda não tem intimidade com Deus. Não é bem assim. O que não pode acontecer é o seguinte: você entender sinal como um fim. Isso não pode acontecer. Milagre, cura, é uma forma, é um meio para você exaltar o poder de Deus, é para você enxergar Deus, é para você se encontrar com Deus, com o Senhor. A cura em si não pode jamais ser o fim. Mesma coisa com a palavra também. A palavra, a Bíblia. Alguns acham que a Bíblia tem valor muito, acadêmico, valor histórico, né? É uma obra literária muito boa, cheia, um livro cheio de palavras bonitas, ajuda para fazer meditação. A Bíblia existe para a gente ler, ouvir, estudar, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia em si não é o fim, é um meio, é um sinal. Irmão, se você crê em Jesus Cristo, ouvindo, ótimo. Se você crê em Jesus Cristo, vendo, ótimo. Ambas são fés, são válidas. Agora, Hebreus capítulo 11, 1 disse que define a fé como sendo a prova das coisas que não vemos. Tá? A fé é a prova das coisas que nós não vemos. Viu, creu, ótimo. Não viu, creu, melhor ainda.
Porque se você basear a sua fé e você tenta cultivar a sua fé baseado nas coisas que você consegue enxergar, portanto, milagres, maravilhas, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para manter a sua fé, você precisa constantemente ver as coisas. Esse é o ponto fraco. Se a sua fé é baseada na visibilidade dos milagres, você fica inseguro quando as coisas não aparecem na sua frente. Você sente a necessidade, a fome, né, a sede de querer ver mais coisas para que a sua fé possa continuar crescendo ou perpetuar. É o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles não conseguiram enxergar mais nenhum milagre feito por Deus, o que eles fizeram? Eles construíram o ídolo de Bezerro, de ouro. Constantemente eles pediram milagre, 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 porque eles basearam a fé deles na visibilidade das coisas. Outro ponto fraco, para que sua fé seja preservada, ou até fique mais forte, você sente a necessidade de que os milagres que você enxerga sejam cada vez mais fortes, cada vez mais intensos. Você viu um milagre acontecer. No começo, oba! Depois acontece o mesmo milagre pela segunda vez, oba! Pela terceira vez, oba! Pela quarta vez você nem olha. Só quando algum milagre muito maior do que o que você tinha visto acontecer, é que você, oba! Cada vez mais você vai exigir milagres de intensidade maior. Por exemplo, já massagem, né? No começo, o cara faz bem leve. Ai, tá bom, tá bom. Puxa, já me sinto melhor. Você vai pela segunda vez. Aperta um pouco mais forte. Agora tá bom. Você vai. Conforme vai aumentando a frequência com que você procura massagista, o que acontece? No fim, o massagista tem que te cutucar com o cotovelo, subir em cima de você, pum, com os pés, te pisar. Aí que você sai de lá dizendo, oxa, hoje fui devidamente. Por quê? Cada vez mais estímulo tem que ser forte para você se sentir bem. É isso que acontece. É um tipo de, como é que eu diria? Positivamente falando, é um tipo de sede e fome. Mas negativamente falando, é um tipo de vício. E tem uma passagem no Velho Testamento, já está na hora, eu vou contar bem rapidinho. Tem uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, que fala a respeito disso. Vocês conhecem o juiz chamado Gideão, certo? Gideão. O povo midianita estava constantemente, importunando o povo de Israel. Então, um dia, um anjo de Deus apareceu para o Gideão. Gideão, eu vejo que você é capaz de liderar seu povo e se livrar dos midianitas. Só que o Gideão não quis acreditar na palavra dele. Então, o que ele falou? Olha, para ter certeza, para ter prova, sinal de que estou falando com Deus, o representante de Deus, você espera um pouquinho que eu vou preparar uma oferta para você. Aí o anjo disse, tudo bem, eu vou esperar aqui. Ele foi, voltou para casa, entrou na cozinha, preparou comida, carne, pão e preparou até sopa, um caldo. Voltou. Então o anjo disse assim, olha, o que você trouxe? Eu trouxe alimento e tal. Então põe esse alimento em cima daquela rocha. Então ele colocou a carne, o pão, e o anjo disse o seguinte, olha, derrame o caldo líquido sobre esse alimento, para deixar tudo molhado. Ele fez isso. Daí o que o anjo fez? O anjo pegou um cajado que ele tinha, e ele encostou a ponta desse cajado na rocha. Quando ele encostou, o que aconteceu? Da rocha subiu um fogo e consumiu todo o alimento. Gideão viu isso aí, arregalado, disse, Senhor, agora acredito no Senhor. Bom, tempos passaram, ele juntou homens e formou uma tropa. Agora estava pronto para atacar midianitas, mas ele teve dúvida. Será que Deus estará realmente comigo mesmo? Então o que ele fez? Ele chamou, Senhor, fala Gideão,
olha, eu estou precisando de mais um milagre para ver, né? Para ter certeza que o Senhor está comigo, né? E olha lá o que ele fez. Ele encomenda milagre. Ele encomenda milagre. Olha, aqui está um lã, um pedaço de lã. Eu vou colocar isso aqui na fora. E amanhã de manhã, eu quero que esse lã fique todo molhada e o resto do chão todo seco. Acordou de manhã cedo, ele foi lá, pum, milagre aconteceu. Ele torceu o lã e pum, água. O chão ao redor estava todo seco. Beleza, né? Segundo milagre que ele viu. Mas ele não se contentou com isso. Olha, Senhor, a Bíblia diz o seguinte, olha, Senhor, não fica nervoso comigo, mas eu vou fazer mais um teste com o Senhor. O negócio é o contrário agora. Eu vou colocar lã, o lã fica seco e o chão fica molhado. E no dia seguinte, realmente isso aconteceu. Bom, essa história mostra bem claro para nós que quanto mais você buscar milagres visíveis, mais fome, mais vício você está alimentando. E sua fé se baseia na visibilidade desses milagres e não na fé ao ouvir a verdade dita pelo Senhor. Vou terminar por aqui, dando um testemunho do que eu ouvi uns 15, 20 anos atrás. Nem me lembro direito, não me lembro exatamente frase por frase, mas eu sei mais ou menos a história que ele me contou. Um pastor chamado, um professor da faculdade teológico lá, chamado Deiros, ele era argentino, ele é muito famoso, escreveu vários livros, e a aula dele era sobre crescimento da igreja e batalha espiritual. Então, ele deu uma semana de curso intensivo a respeito disso, diante dos pastores coreanos. E ele contou uma história. Ele estava muito esgotado no seu ministério, e um dia ele estava dormindo, de repente ele sentiu seu corpo se aquecer. Ele sentiu que o Santo Espírito estava tomando conta dele de maneira poderosa, intensa. A partir de então, toda vez que ele subia no púlpito e dirigia o culto, né, milagres começaram a acontecer. Coxos se levantaram, cegos começaram a enxergar, cura milagrosa. A partir de então, como se fosse uma colmeia de abelhas, né? Um monte de gente começou a procurar aquela igreja. A igreja começou a crescer. Milagres. Ao fim do segundo ano desse ministério milagroso, ele percebeu que o povo estava mais atrás, né, em busca da cura do que a palavra do Senhor. A palavra anunciada no púlpito era apenas um elemento complementar à sessão de cura milagrosa que acontecia todo domingo. Então ele se tocou, eu vou parar de fazer isso. Então ele se conteve e ele só começou mais a enfatizar a palavra do Senhor do que milagre propriamente dito. Resultado, o que aconteceu? Aquelas pessoas que vinham em busca, não de Deus, não enxergar Deus, mas para enxergar a cura, pessoas curadas, começaram a deixar a igreja aos poucos. Aquela multidão que enchia o templo de Deus e se esvaziou. E sobraram só aqueles que estavam no começo, há 2 anos atrás. Então isso foi o testemunho desse pastor. Então isso me deixou bem claro, irmão. É o seguinte, eu não nego milagres. Eu acredito no milagre que aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Eu creio, porque Santo Espírito ainda concede dons para nós. Dom de cura, de profecia, de conhecimento, sabedoria, serviço, milagre e tudo mais. Cabe a você que recebeu o dom, exercer esse dom em benefício dos outros, como a Bíblia diz, para edificar os outros. E se você precisa de alguém que tenha dom de cura e você está doente, vá procurar essa pessoa. Seja beneficiado. Isso não é pecado, é bíblico fazer isso. Um ajudando o outro em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas jamais poderá negligenciar a palavra do Senhor. Quando você começa a saborear milagre invisível, a palavra começa a se tornar insípida. Você começa a negligenciar, menosprezar a palavra do Senhor. E isso não pode acontecer. O ideal é a gente ir paralelamente.
com 2 fatores que compõem sinais que comprovam que Jesus é o Messias. Concluir. Porque Deus falou, eu creio. É a melhor opção. Mas se você não consegue fazer isso, a segunda opção também é válida. Deus falou, mas eu não consigo acreditar. Então Deus mostra para mim. Viu, creu. Também é uma opção. Gideão não quis acreditar no que ele ouviu. Ele pediu prova visível. Nem por isso Deus o repreendeu. Tomé não quis acreditar no que ele ouviu dos seus discípulos. Ele queria ver e tocar. Jesus não o repreendeu, apenas disse, vê e creia. É melhor do que não crer em nada. Mas aquele que não viu, mas ouviu e creu, este é feliz. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi proferida e espero que o Santo Espírito nos ajude a cumprir essa palavra em cada momento das nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e comunhão do Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus reunido nesta casa do Senhor, agora e para sempre. Amém.